Sabia que 95% das empresas têm uma falha de segurança que os hackers simplesmente adoram? Pois é, a sua pode ser uma delas, mesmo com o MFA ativo. Nessa análise, a gente vai te mostrar qual é a porta dos fundos que talvez não esteja sendo vista. Ok, vamos começar com esse número porque ele é chocante. Um estudo da equipe de resposta a incidentes da Sophos mostrou isso. 95% dos ambientes Microsoft Entra ID tem uma configuração errada, uma falha crítica que abre caminho para a escalada de privilégios. Na prática, isso quer dizer que a esmagadora maioria das organizações está com uma vulnerabilidade séria, muitas vezes sem nem saber. E essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? A autenticação multifator é, sem dúvida, essencial, ninguém discute isso. Mas e quando essa camada de proteção não é tão forte quanto parece? E se existem brechas que, em certos cenários, tornam o MFA praticamente inútil, deixando a porta aberta? Pois é aqui que a gente entra de cabeça no que chamamos de o mito do MFA. Achar que só por ter implementado o MFA, o problema da segurança de identidade está resolvido. Essa mentalidade de bala de prata cria uma falsa sensação de segurança, um ponto cego perigoso que pode ter certeza os invasores já estão explorando. E para a gente entender o tamanho do problema, olha só esse dado. Mesmo com todo mundo usando MFA, 9 em cada 10 empresas sofreram uma violação de identidade no último ano. Isso prova que os atacantes estão, sim, encontrando jeitos de contornar ou explorar as fraquezas da implementação dessas proteções. A identidade continua sendo o alvo número 1. Tá, mas onde é que estão essas brechas, afinal? É agora que a conversa fica um pouco mais técnica. A questão não é que o MFA seja ruim, longe disso. O problema é como configurações antigas, integrações mal feitas e, principalmente, a falta de visibilidade criam vulnerabilidades que acabam anulando a eficácia dele. Esse slide aqui mostra perfeitamente o abismo que existe entre a percepção e a realidade. De um lado, na gestão, o checklist está preenchido, MFA ativo, tudo certo. Mas do outro lado, na realidade técnica, a história é bem diferente. As APIs podem não estar reportando o status do MFA do jeito certo, configurações legadas permitem métodos de autenticação fracos e, no final das contas, a identidade do usuário continua ali exposta. E esse problema tem nome, viu? A gente chama de identidades não protegidas. Pense nelas como contas fantasmas do ponto de vista da segurança. No papel, no relatório, elas têm MFA, mas na prática, para um invasão, são um alvo fácil, porque a proteção não está sendo aplicada ou verificada como deveria. Então, vamos entender as causas mais comuns disso. Primeiro de tudo, licenciamento. A versão free do Entra ID limita muito os dados que as APIs conseguem entregar. Sem uma licença P1 ou P2, a visibilidade sobre o status real da MFA fica incompleta. Segundo ponto, mesmo depois de um upgrade de licença, a Microsoft pode levar até uma semana para atualizar esses dados via API. É uma janela de risco. Terceiro, provedores de MFA de terceiros, como Okta ou Duo, em configurações mais antigas, podem não reportar o status de volta para o Entra ID. E por último, um clássico, contas inativas, esquecidas, mas que ainda têm acesso. Um prato cheio para ataques. Ok, o cenário é complexo, a gente já entendeu. A pergunta agora é, como obter a visibilidade necessária para fechar todas essas brechas? A resposta está numa abordagem que vai além do básico, focada em detecção e resposta a ameaças de identidade. E a solução que traz essa visibilidade é o Sophos ITDR. Ele foi desenhado exatamente para isso, ir além do que as ferramentas tradicionais de gerenciamento de identidade conseguem enxergar, entregando o contexto e a profundidade que são necessários para proteger o ativo mais crítico de todos, as identidades. E como é que ele funciona na prática? Bom, vamos por partes. Primeiro, ele faz um monitoramento contínuo, com mais de 80 checagens diferentes de postura de segurança direto no Entra ID. Depois, ele identifica com precisão cirúrgica quais usuários estão vulneráveis. E o mais importante, ele não só aponta o dedo para o problema, ele dá recomendações claras de como corrigir, ajudando a reduzir de fato a superfície de ataque. E para completar, ainda tem uma camada extra de proteção. Ele monitora a Dark Web e te alerta se alguma credencial da sua empresa vazar por... O resultado é preto no branco. É sair de um nível de risco altíssimo, crítico, para um nível baixo, totalmente gerenciável. A implementação do ITDR, seguida das correções que ele aponta, tem um impacto direto e mensurável na postura de segurança de identidade da organização. Mas a gente sabe que ter a ferramenta certa é só metade do caminho, né? A outra metade, tão importante quanto, é ter o parceiro certo para implementar, configurar e gerenciar essa tecnologia. E é exatamente aí que a SN Informática entra. No fim do dia, o objetivo é um só: proteger as identidades.
que hoje são a verdadeira linha de frente da segurança corporativa. E, claro, eliminar de vez os pontos cegos que as ferramentas tradicionais simplesmente não conseguem ver. E o melhor jeito de entender onde estão essas vulnerabilidades no seu ambiente é com uma análise de postura de segurança. A nossa equipe de especialistas da SN Informática está pronta para ajudar. É só agendar uma conversa pelo link que está aqui na tela. E ser um Sophos Gold Partner não é só um selo bonito na parede, não. Isso significa que a SN Informática tem a expertise técnica, a certificação e a experiência de campo comprovada para implementar e gerenciar as soluções mais avançadas da Sophos. A gente garante que a sua organização vai ter o máximo de proteção que a tecnologia pode oferecer. Então a pergunta que fica é: a sua estratégia de MFA está realmente completa ou será que existe aí uma falsa sensação de segurança? Se este conteúdo ajudou a repensar a estratégia da sua empresa, deixe um like e se inscreva no canal da SN Informática para receber mais análises como esta. Proteger o negócio começa com a informação certa.